Convém sempre relembrar daquilo que os nossos antepassados fizeram. Seja bem-vindo. Nunca será demais relembrar a revolta dos deportados. Quem o diz é Carlos Genes, autor do documentário que assinala os 90 anos do acontecimento. Em vários momentos da sua história, os Açores receberam pequenas levas de deportados, mas com a implantação da ditadura militar, em 1926, o fenómeno tornou-se mais significativo. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo assinalou os 90 anos da revolta dos deportados com o lançamento de um documentário assinado pelo historiador Carlos Genes. São cerca de 30 minutos relatando este período da história da ditadura militar, não deixando apagar as memórias e marcos ao longo de vivências de outras gentes e tempos. Convém sempre relembrar daquilo que os nossos antepassados fizeram, para podermos também tirar lições para o futuro. E o que se pretende é transmitir a estas gerações mais novas e aos mais antigos também recordar aquilo que se passou, no sentido, portanto, de podermos aprender com o passado e encararmos o futuro de uma forma mais consciente. Com imagens do documentário terceirense, de jornais e documentos da época, Carlos Genes dá-nos a conhecer o fracasso desta revolta. No documentário historiador surgem espaços como a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro e Regimento de Guarnição número 1. Assim se leva a história até às camadas mais jovens através de vídeo. O futuro está muito mais virado para aí, embora, portanto, continue a haver muitas gerações que preferem fazer a leitura, mas há outros, especialmente as gerações mais jovens, que estão viradas, portanto, para este tipo de formato e, portanto, será se calhar uma forma mais apelativa para poderem, portanto, ir acompanhando este nosso processo histórico. Portanto, isto não implica que não se continue a escrever, não é? Mas tudo o que possa vir complementar o que vem na escrita, acho que é muito positivo. Os opositores ao regime eram enviados para as províncias ultramarinas, Madeira e Açores. Com esta movimentação de deportados, também aqui na Ilha Terceira, acabaram por angariar apoiantes para formar a revolta no dia 8 de abril de 1931. Durou pouco mais de 15 dias e tornou-se num fracasso. Com este desenrolar dos acontecimentos, ficam as consequências que surgem para os açorianos que apoiaram a iniciativa. Salazar não os perdoou e a Fortaleza de São João Batista em Angra do Heroísmo tornou-se numa prisão. O certo é que este é um de muitos marcos que retrata o processo da conquista da liberdade que devemos aos nossos antepassados. Esta juntou-se a muitas outras. Portanto, aqui no caso dos Açores não fomos daqueles que mais revoltas, digamos, fizeram, mas houve momentos ao longo da nossa história, desde, portanto, o período dos Filipos, por exemplo, em que resistimos à entrada, portanto, dos espanhóis. Depois há outro momento muito significativo que está relacionado com o liberalismo, em que a Teixeira acabou por ter um papel principal e, portanto, esta revolta dos deportados, embora tenha, digamos, a participação e seja essencialmente o movimento em que estão pessoas do continente aqui, que são os iniciadores, digamos, deste movimento, de qualquer forma, portanto, houve teixeirenses que se juntaram e mesmo depois da revolta, tendo em conta as condições que era possível, portanto, contestar o regime do Estado Novo, eles não se calaram. Quer na Teixeira, nomeadamente em São Miguel, que houve aí, assim, movimentos, enfim, mais significativos, nomeadamente no apoio às campanhas presidenciais do Humberto Delgado, nas eleições de 1969, aí houve uma manifestação muito clara de uma boa parte da população que estaria contra, portanto, o regime salazarista que impunha, de certo modo, uma ditadura bastante violenta e, portanto, foram momentos que não podemos esquecer e a nossa liberdade que foi sendo conquistada tem que ver, portanto, com esta vontade de, ao longo do nosso percurso, manifestarmos esse desejo.
A história ensina-nos lições e gera diferentes opiniões. Carlos Genes reflete sobre o facto de como seria se esta revolta acontecesse nos tempos que correm. Manifestarmos contra uma determinada situação, é isso, enfim, temos liberdade para manifestarmos as nossas ideias, não é? Agora, se avançarmos para o caso do campo militar, de um confronto militar, eu penso que uma das lições que se tira aqui deste momento de 1931 é que, em termos militares, nós não temos condições para estar a oferecer a resistência, seja a quem for, não é? E, portanto, que esta lição sirva, não é? Que podemos, enfim, reivindicar aquilo que temos a reivindicar, mas qualquer posição mais radical aí, não há hipótese de sobrevivência. E será um fracasso, como foi o fracasso da revolta dos deportados de 1931. O historiador reflete também o desejo de desenvolver a Fortaleza de São João Batista como espaço museológico, dando a conhecer este marco que nem sempre vem a debate. Quanto ao documentário, continua visível através da Vitec. Após a revolta foram presos no jardim do Palácio dos Capitães Generais os elementos civis. Os militares ficaram presos no castelo, que passou a desempenhar um papel importante como depósito de presos. Nos anos 30 e 40, por lá passaram centenas de prisioneiros das variadas tendências políticas. É assim com parte da história de Portugal que terminamos mais um programa. Até à próxima.